tema dessa aula é o algoritmo de ramificação em poda, ou branch and bound. Então, nós vamos assumir a resolução de um problema de minimização. Então, eu quero minimizar uma função de custo, Cx, e x tem que pertencer a um conjunto S, que é a minha região viável. A ideia do algoritmo de ramificação em poda, ela tem a ver com a ideia de divisão e conquista. Então, se o meu conjunto S ele puder ser escrito como a união de conjuntos menores, não necessariamente disjuntos, e se for possível resolver o problema que resulta em cada um desses conjuntos menores, então eu vou chamar de ZK o problema de minimizar Cx com x pertencente à região SK, minúsculo. Deixa eu usar outro nome só para não confundir aqui. Eu vou chamar de ZI. Então, eu vou chamar de ZI o problema de minimizar Cx, x pertencendo a SI, e indo de 1 a K. Então, eu tenho o meu conjunto S, minha região viável. Então, aqui eu tenho as possíveis soluções viáveis. Vamos supor que é, então, possível dividir esse meu conjunto S em conjuntos menores, não necessariamente disjuntos. Então, esse aqui seria S1, S2, S3 e S4. Então, se eu conseguisse resolver o problema considerando a região viável de cada um desses subconjuntos, essa região viável menor, então eu consigo resolver o meu problema original. Então, a solução do meu problema original vai ser a melhor solução que eu terei encontrado ao resolver cada um desses problemas menores. Então, a ideia é que se eu conseguisse fazer essa divisão do meu problema original em problemas menores, na verdade eu estou dividindo a região viável do meu problema original em regiões menores e conseguisse resolver o problema em cada uma dessas regiões menores, para obter a solução para o meu problema original, bastaria ver qual a melhor solução eu obtive ao resolver esses problemas menores. E essa divisão ela pode ser aplicada, inclusive, recursivamente. Então, se eu tenho aqui o meu problema original e divido ele em problemas menores, na hora de resolver um problema menor, eu posso também dividi-lo em problemas ainda menores e assim por diante. Então, seria como se eu estivesse pegando a região viável de algum desses problemas menores e, subsequentemente, dividindo essa região viável em partes ainda menores. Então, o algoritmo de ramificação em poda, ele vai trabalhar com essa ideia de divisão, de partição do problema em problemas menores. O algoritmo branch and bound é também conhecido como algoritmo de enumeração implícita, porque, de certa forma, ele garante que o espaço de soluções do problema ele vai ser considerado na integralidade. Então, ele vai ser completamente considerado, apesar de não olhar todas as soluções em si do problema, ele consegue garantir a otimalidade da solução. Então, nós sabemos que enumeração explícita é imprática para resolver a maioria dos problemas, visto que em problemas combinatórios, por exemplo, nós vamos ter um número exponencial de soluções viáveis. Então, nós precisamos de uma forma inteligente para explorar o espaço de busca. Então, nós vamos fazer uso aqui dos conceitos de limite superior e conceito de limite inferior. Ou, no caso de um problema de minimização, que é o que nós estamos considerando aqui, um limite primal e um limite dual. Então, um limite superior é um limite que garantidamente é igual ou está acima da solução ótima. E um limite inferior é um limite que garantidamente é igual ou está abaixo da solução ótima. Nós vimos que
uma forma de conseguir limites superiores é a aplicação de algoritmos heurísticos. Então, qualquer solução viável para o meu problema me dá um limite superior. E uma forma de obter limites inferiores é através de relaxações. Por exemplo, a relaxação linear. Então, como nós dividimos o nosso conjunto de soluções em partes, então vamos imaginar o seguinte. Vou supor que aqui está a solução ótima do meu problema. E vamos imaginar que quando eu estiver considerando uma relaxação desse problema, então quando eu estiver considerando o meu conjunto S1, por exemplo, vamos supor que eu obtenho lá um determinado limite superior para o problema em S1 e um limite inferior para o problema em S1. E aí, quando eu fiz a mesma coisa para o meu subproblema S2, eu obtenho uma solução viável dentro de S2, que vai me dar um limite inferior, e usando uma relaxação, por exemplo, eu obtenho um limite inferior para a solução em S2. E a mesma coisa em S3, um limite superior e um limite inferior. E a mesma coisa em S4, um limite inferior e um limite superior. Notem, então, que nunca vai acontecer de um limite superior em algum desses meus subproblemas ser menor que a minha solução ótima, senão essa solução não seria ótima. Então isso aqui nunca vai acontecer, não tem como. A região, os limites que eu obtenho a partir de um determinado problema, eles não podem estar aqui embaixo, né? Por outro lado, pode acontecer de um desses problemas menores me dar um limite inferior acima do ótimo. Isso aqui é completamente normal. Simplesmente significa que a região viável 4, por exemplo, ela não tem soluções boas, né? Então, alguma relaxação em cima da região 4 está me dizendo que todas as soluções ali são ruins. O limite inferior que eu obtenho ali, ele é pior do que a solução ótima. Então, com isso, nós vemos que se eu conheço vários limites superiores para o meu problema, ou seja, eu conheço várias soluções viáveis para o meu problema, então se eu pegar a melhor dessas soluções viáveis, eu tenho um limite superior para o meu problema, um bom limite superior. Se eu pegar a melhor dessas soluções viáveis, eu tenho um limite superior para o meu problema. Porém, se eu quero garantir que eu tenho um limite inferior para o ótimo do meu problema, eu tenho que pegar também o melhor dos meus limites inferiores. Eu não posso pegar o maior deles, porque pode ser que a solução ótima esteja em alguma outra região. Então, para eu garantir que eu não estou jogando esse ótimo fora, um limite inferior vado é o menor dos limites inferiores. Surge então a questão de como usar esses limites para explorar a minha árvore de enumeração ou a minha árvore de busca. Como usar esses limites? Bom, então nós temos algumas situações que podem acontecer que mostram como esses limites podem ser usados para acelerar o processo de busca. Então, a primeira situação, ela resulta naquilo que nós chamamos de poda por otimalidade. E essa situação é a seguinte: vamos supor que eu estou quero resolver um problema original, S, e aí lá no início eu resolvi uma relaxação e descobri que existe um limite inferior 13 para esse problema e um limite superior 27. Então, por exemplo, eu conheço uma solução viável de custo 27, mas a minha relaxação linear está dando 13. Então, pode ser que exista uma solução de custo até 13. Então, eu decidi dividir o meu conjunto S em duas partes. Meu conjunto S1 e meu conjunto S2. Aí eu fiz a mesma coisa. Eu obtive um limite inferior 15, usando a região viável de S2, e um limite superior 25.
E ao vasculhar a região viável de S1, eu descobri um limite superior 20 e um limite inferior 20 para a região S1. Então, o que isso significa? Significa que um limite superior para o meu problema, eu vou até trocar aqui uma coisa. Bom, não, deixa assim mesmo. Então, o que significa isso daqui? Significa que depois de ter resolvido esses 3 subproblemas e obtido esses limites, eu sei que um limite superior na minha solução é 20. Ou seja, atualmente eu conheço uma solução viável que vale 20, por exemplo. E sei que um limite inferior é 15. Então, isso aqui está mostrando para mim que pode existir uma solução de até custo 20 e o meu S2 está mostrando para mim que pode existir uma solução de custo até 15. Esse aqui eu não olho mais porque eu quebrei essa região viável em duas. Uma delas está me dando 20 e a outra está me dando 15. Então, atualmente eu conheço uma solução 20. Então, geralmente isso aqui vai ser uma solução viável conhecida. E isso aqui é um limite de alguma relaxação, geralmente. Um limite inferior de alguma relaxação. Então, eu sei que existe uma solução de custo 20 e pode existir uma solução de até 15. Bom, nesse caso, como a melhor solução que eu posso obter na região S1, ela nunca vai ser melhor do que 20, então não existe solução melhor do que 20 em S1, e eu já conheço uma solução de custo 20 em S1, eu não preciso mais explorar essa região S1. Eu posso, então, podar esse ramo, eu não preciso mais olhar esse ramo da árvore. Então, eu já conheço a solução ótima de S1. Então, nós chamamos isso de poda por otimalidade. Então, com isso, eu eliminei uma região do espaço de busca que eu precisaria vasculhar. Então, eu não precisei enumerar explicitamente as soluções viáveis dentro de S1. Outro tipo de poda é a poda por limite. Então, novamente, vamos supor que o meu problema S me dá um limite superior 27 e um limite inferior 13. Aí eu dividi a região viável em duas. S1 me dá um limite superior 20 e um limite inferior 18. S2 me dá um limite superior 26 e um limite inferior 21. Então, o que eu sei? Eu conheço, uma solução viável ou um limite superior de custo 20 atualmente e pode ser que exista um limite, uma solução viável de custo até 18. Bom, eu sei que dentro de S2 não existe solução melhor do que 21. Isso daqui é um limite inferior para S2, então não existe solução de custo menor que 21 dentro de S2. Porém, eu atualmente conheço uma solução para o meu problema de custo 20. Como eu sei que não existe solução melhor do que 21 dentro de S2, não faz sentido eu continuar vasculhando S2. A solução ótima não vai estar lá dentro. Então, nós chamamos isso de poda por limite. Toda a região viável do problema dentro de S2 pode ser eliminada da busca. Um outro tipo de situação que pode surgir é a seguinte. Comecei com o meu problema original, achei uma solução viável de custo 40, não conheço um limite inferior. Decidi dividir esse problema em duas partes. Aí, resolvi, por exemplo, uma relaxação linear de S1, obtive um limite inferior 13. E descobri lá dentro, como heurística, por exemplo, uma solução de custo 24. Resolvi uma relaxação de S2, obtive um custo 15. Bom, nesse caso, o que isso aqui está me dizendo é que pode ser que haja uma solução de custo até 15 dentro de S2, pode ser que haja uma solução de custo até 13 dentro de S1. E eu conheço uma solução atualmente de custo 24. Eu não consigo fazer podas nesse problema. Então, eu conseguiria fazer uma poda se o meu limite inferior aqui, ele fosse, por exemplo, 30. Então, eu já conheceria uma solução 24, a solução aqui só poderia ser 30, eu poderia podar, mas nesse caso eu não consigo fazer podas. Eu tenho que continuar explorando a região, tanto de S1 quanto de S2. Eu poderia
subdividir S1, subdividir em duas partes, por exemplo, S11, S12, poderia subdividir S2, S21 e S22, enquanto fosse necessário. Então, poderia acontecer, por exemplo, de eu descobrir, depois dessa divisão, que a região do S11 é vazia. Aí eu teria uma poda aqui por inviabilidade, por exemplo. Não tem solução viável aqui dentro. Eu poderia, ao explorar a região de S12, eu poderia descobrir, por exemplo, uma solução de custo 15. Então, nesse caso, eu não precisaria mais explorar a região de S2, visto que aqui não existe solução melhor do que 15, por exemplo. Ou eu poderia descobrir aqui um limite superior 16, e aí eu descubro que aqui o limite inferior é 17. Então, esse cara aqui vai ser podado. Eu já conheço uma solução de custo 16 e aqui só tem 17. E assim por diante. Então, de modo geral, nós temos três tipos de poda. Nós temos poda por otimalidade, que é quando você resolve um subproblema completamente. Nós temos poda por limite, que é quando o limite inferior de um determinado subproblema é maior ou igual a um limite superior conhecido. Então, dentro daquele subproblema não existe solução viável melhor do que uma solução viável que eu já conheço. E nós podemos ter poda por inviabilidade, que é quando dentro de um determinado conjunto não há solução viável para o meu problema. Então, algumas questões elas precisam ser respondidas quando nós estamos tentando resolver um problema por ramificação em poda ou enumeração implícita. É o seguinte: como dividir o problema em subproblemas, como gerar os limites e em qual ordem explorar os subproblemas. A forma mais comum, mas não é a única, né, para gerar os limites é a relaxação linear, que é o exemplo que nós vamos ver agora. Então vamos assumir aqui que nós queremos resolver o problema maximizar 4x1 menos x2. Só vou ficar mais simples, eu vou colocar na forma de minimização, já que eu estou explicando os conceitos com minimização. Então, minimizar menos 4x1 mais x2. 7x1 menos 2x2 menor ou igual a 14. x2 menor ou igual a 3. 2x1 menos 2x2 menor ou igual a 3. E as minhas variáveis x inteiras não negativas. Então, a região viável desse problema é isso aqui. As nossas soluções viáveis são esses pontos pretos. E as minhas restrições fazem mais ou menos isso aqui. Se nós resolvermos a relaxação linear desse problema, isto é, se nós simplesmente ignorarmos as restrições de integralidade e aplicarmos o método simplex ou algum outro método de programação linear, nós vamos obter um limite inferior para o problema. Então, a solução ótima, a base ótima desse problema, vai me dar isso aqui. x3, x4, x5 são variáveis de folga. Então, essa seria a solução ótima da relaxação linear do problema. Então, ou seja, ignorei as restrições de integralidade do problema. A minha região S, ela é toda essa região aqui. Resolvi e obtive como solução da relaxação linear x1 igual a 20 sétimos, x2 igual a 3 e x5 igual a 23 sétimos. Então eu tenho aqui o meu ponto, se eu considerar o problema original, x1 igual a 20 sobre 7, x2 igual a 3, que é esse ponto aqui. É a solução da minha relaxação linear. Então, basicamente, eu tenho o meu problema original S, não conheço limite superior, não conheço solução viável, conheço um limite inferior que vale menos 59 sétimos.
ainda não resolvi, não tenho a otimalidade do problema, eu vou ter que dividir isso aqui de alguma forma para poder continuar explorando. Uma possível ideia para particionar esse problema, que é o que geralmente é feito quando nós estamos usando relaxação linear, é escolher uma variável que atualmente tenha valor fracionário na relaxação linear. Então, nós escolhemos uma variável que tenha valor fracionário, vamos imaginar aqui um xj qualquer, e aí para criar os meus dois novos subproblemas, em um deles eu vou impor que o meu xj ele tem que ser menor ou igual que o seu valor atual arredondado para baixo. Em outro ramo eu vou impor que ele tem que ser maior ou igual que o seu valor atual arredondado para cima. Então, por exemplo, nós vemos aqui que o meu x1 ele vale 20 sobre 7. Para criar os meus dois novos subproblemas, eu poderia impor em um deles que x1 seja menor ou igual a 20 sobre 7 arredondando para baixo, porque ele tem que ser inteiro. E no outro eu posso impor que ele seja maior ou igual a 20 sobre 7 arredondado para cima. Então, isso equivaleria... Então, a minha solução ótima atual está aqui, fracionária, né? Eu tenho o meu x1 aqui, valendo 20 sobre 7, mas eu sei que como ele tem que ser inteiro, ele tem que estar ou daqui para trás ou daqui para frente. Então, com isso, eu posso dividir a minha região viável em duas partes. Então, a minha região viável que antes ela tinha esse formato, ela vai ser dividida em duas. Uma primeira parte, que é isso aqui, e uma outra parte que vai ser vazia, né? Eu estou cortando isso aqui em duas partes, na verdade. Essa parte aqui e uma parte do lado de cá que vai ficar vazia, porque não tem nada aqui. Então, geralmente, a ideia que é feita para particionar o problema em relaxação linear, usando relaxação linear, é pegar uma variável fracionária e dividir o meu problema em dois. Em um deles, eu imponho que essa variável fracionária tem que ser menor ou igual ao chão do seu valor atual, e no outro ramo eu imponho que tem que ser maior ou igual ao chão do seu valor atual. Então, nós vamos aqui escolher x1, 20 sobre 7 arredondado para baixo dá 2, e 20 sobre 7 arredondado para cima dá 3. Então, nesse problema aqui, eu vou estar colocando a restrição x1 menor ou igual a 2. E nesse lado de cá, eu vou estar colocando a restrição x1 maior ou igual a 3. Então, agora eu tenho o meu S1 e o meu S2. Eu vou escolher um nó. Então, esses aqui são os meus nós ativos, né? Eu não os explorei ainda. Não os explorei, não os eliminei da busca. O meu nó S eu já explorei. Então, eles estão ativos. Eu tenho que examiná-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um deles, pode ser qualquer um dos dois. Então, eu vou escolher aqui, no caso, S1. Aí a escolha foi arbitrária. Fiz uma escolha arbitrária. Eu vou, então, adicionar a nova restrição no meu problema, que é a restrição x1 menor ou igual a 2, e vou ter que reotimizar, né? Como eu já conhecia a tabela ótima, eu posso usar o dual simplex para reotimizar e não ter que resolver o problema todo novamente. Quando isso for feito, nós vamos obter a seguinte solução, que é o meu limite inferior para a minha região Z1. Valor ótimo 15 sobre 2. Vou ganhar uma variável de folga nova aqui, equivalente à nova restrição que eu acabei de colocar no modelo. Então, essa é a tabela ótima. Ou seja, encontrei um limite inferior menos 15 sobre 2 para a minha região S1. E o ponto que eu obtive é o ponto x1 igual a 2, x2 igual a 1 meio. Então, depois que eu reotimizei, eu fui parar nesse ponto aqui, ó.
Essa é a solução da minha região, a solução da relaxação da região S1. Ainda não é uma solução inteira, tá? Então ainda não consegui terminar a exploração do ramo S1. Eu posso dividir novamente a minha região S1 em S12 e S1, ou melhor, S1 e S12. Como a minha variável x2 ela é fracionária, eu posso impor que em um desses lados x2 seja menor que o chão de 1/2, que é 0, e no outro lado ele seja maior que o teto de 1/2, que é 1. Então isso vai dar origem. Então, além daquilo que eu já tinha imposto para x1, eu vou impor. Então, deixa eu só corrigir isso aqui, deixa eu só colocar mais claro aqui nesse desenho. Que quando eu criei esse meu ramo aqui, ó, eu impus x1 menor ou igual a 2, e aqui eu impus x1 maior ou igual a 3. Agora eu vou estar ramificando de novo. Eu vou estar impondo que x2 seja menor ou igual a 0, e vou estar impondo que x2 seja maior ou igual a 1, do lado de cá. Então agora, nós temos 3 nós ativos, 3 nós que ainda não foram explorados, o nó S11, o nó S12 e o nó S2. Novamente eu tenho que escolher um desses nós. Então vamos supor que eu escolho S2, arbitrário. Quando a gente resolver a relaxação linear do S2, que é o meu problema original, mais a restrição x1 maior ou igual a 3, nós vamos ver que isso vai dar um problema inviável. Então, com isso, esse nó aqui vai ser podado da minha busca. Aí eu vou ficar com 2 nós ativos, S11 e S12. Então, eu vou escolher agora o meu S12, que é esse cara aqui. Então, nesse cara, no meu S12, eu estou impondo x1 menor ou igual a 2, x2 maior ou igual a 1. Então, se o meu x1 tem que ser menor ou igual a 2, eu estou para cá, né? E se o meu x2 tem que ser maior ou igual a 1, eu estou para cá. Então, a minha região viável S12 é essa aqui, ó. Então, a gente coloca a restrição, nova restrição aqui na última tabela que eu obtive, que era a tabela do nó S1. Eu vou colocar a minha nova restrição x2 maior ou igual a 1, que é a restrição do meu S12. E vou reotimizar usando dual simplex. Depois que a gente reotimizar, nós vamos obter a solução 2, 1, que é uma solução inteira com custo menos 7. Ou seja, ao resolver esse carinha, eu obtive uma solução de custo menos 7 e também um limite inferior de custo menos 7. Ela é uma solução viável e é também um limite inferior. Então, eu resolvi esse ramo por otimalidade. Posso podar por otimalidade. Com isso, eu tenho apenas um nó ativo agora, que é o meu S11. Então, o meu S11 é o problema original, mais as restrições x1 menor ou igual a 2, x2 menor ou igual a 0. Essa região viável é essa linha aqui, ó, que vai daqui até aqui, essa linha aqui. Vou resolver a minha relaxação linear, então, de S11. Quando for resolvida a relaxação linear de S11, nós vamos obter a solução 3 meios, 0, cujo valor objetivo é menos 6. Então, eu vou obter um limite inferior aqui de menos 6. Opa, mas agora eu já conheço uma solução viável de custo menos 7. Como esse valor está acima, ele é pior do que menos 7, eu sei que ali dentro de S11 não pode ter solução melhor do que uma solução viável que eu já conheço. Então, eu vou ter uma poda por limite. E com isso eu provo que essa aqui é a solução ótima do meu problema. Então, esse é o processo de um algoritmo de eliminação implícita baseado em relaxação linear. Então, em cada rodada desse processo, desse algoritmo, nós escolhemos um nó ativo, nós resolvemos esse nó, ou melhor,
nós resolvemos uma relaxação desse nó para obter um limite inferior. Pode ser que no meio desse caminho nós encontremos um limite superior, então talvez nós possivelmente vamos ter que atualizar o limite superior geral. Tá? Então, escolheu o nó, resolveu a relaxação dele, nós verificamos se aquele nó pode ser podado. Né? Se eu resolvi o nó e vi que ele é inviável, ele é podado, então, por viabilidade. Se eu resolvi o nó e vi que o limite superior bateu com o limite inferior, ele é podado por otimalidade. Se eu vi que o limite inferior dele é maior do que um limite superior conhecido, ele é podado por limite. Se eu não conseguir podar, eu vou ter que ramificar aquele nó de alguma forma. Então, tipicamente, eu vou escolher uma variável fracionária, tem que ter, porque senão o nó teria sido ótimo, né? E vou criar 2 novos ramos, que vão ser adicionados à minha lista de nós ativos. Em um deles, eu vou colocar xj menor ou igual ao chão do valor atual, e no outro deles eu vou colocar xj maior ou igual que o teto do valor atual de xj. Tá? Então, isso dá origem a 2 novos ramos. E aí eu repito o ciclo. Escolho o próximo nó ativo, resolvo a relaxação, vejo se eu consigo podar alguma coisa. Se não conseguir, ramifico. Assim por diante, até que não exista mais nó ativo. Quando não tiver mais nó ativo, eu garanto que eu encontrei a solução ótima do meu problema. Então, 2 escolhas que nós temos que fazer, e que inclusive os pacotes de otimização deixam parametrizar essas escolhas, é a escolha do próximo nó. Né? Então, aqui, ó, no primeiro passo, que eu tenho que escolher um nó ativo, qual nó eu vou escolher se eu tiver mais de uma opção? Na primeira rodada só tem um nó, né? Mas depois disso eu vou ter mais de uma opção. Uma possibilidade muito usada é a busca em profundidade. Ou eu vou escolher o último nó que eu criei, o last in, first out. Então, o último nó que eu criei, eu vou escolher. Então, por exemplo, ramifiquei, o último que eu criei vai ser o próximo escolhido. Ramifiquei, o último que eu criei vai ser o próximo escolhido. Então, essa busca, ela vai só descendo, só descendo, só descendo, só descendo. Por isso o nome, busca em profundidade. Eu sempre escolho o último nó que foi criado. Essa busca tem 2 vantagens. Ela economiza memória, se eu busco em profundidade. Por quê? Porque eu sei que a profundidade dessa árvore é limitada, se eu estou fazendo uma busca em profundidade, pelo número de variáveis que eu tenho. No máximo, eu vou fixar uma vez cada variável. Então, com isso, eu garanto que eu não tenho mais. O número de nós ativos que eu vou gerar é da ordem do número de variáveis que eu tenho no problema. E como eu estou descendo nessa árvore, só impondo restrições em cima das minhas variáveis, eu encontro, tipicamente, solução viável rapidamente. Viável. Uma desvantagem dessa busca é que eu posso acabar explorando nós desnecessariamente. Tá? Então, vamos supor que nesse nó aqui eu tinha um limite inferior, sei lá, 20. Um limite superior, 30. Vamos supor que aqui eu tinha um limite inferior, 10. Então, eu desci explorando nesse sentido. Mas pode ser que, se eu tivesse explorado esse nó de cá, vamos imaginar que ele tinha um limite inferior 15, pode ser que eu descobrisse um limite superior 15 também. E aí eu teria podado tudo isso aqui. Então, a busca em profundidade, ela tem essa desvantagem. Eu posso acabar examinando coisas desnecessariamente. Outro tipo de busca muito comum é a busca em largura, que nesse caso a gente chama de best bound. Que nessa busca eu sempre escolho o nó ativo com melhor limite inferior. Então, esse tipo de busca, eu garanto que essa situação aqui nunca vai acontecer. Porque quando eu escolhi um nó para explorar, ele era o nó que tinha o menor limite inferior. Então, nunca vai poder acontecer dos nós. Vamos supor aqui, ó, vamos supor que eu tenho isso aqui. Eu tenho lá alguns limites inferiores, vamos supor 10, 15, 20, 25. Então, nesse caso, como eu estou escolhendo sempre o menor limite inferior, eu vou escolher esse nó aqui, ó, vai ser o próximo a ser explorado. Nunca vai acontecer de, posteriormente,
eu descobri uma solução com limite superior menor do que 10, 9, 8. Não tem como acontecer isso, né? Porque todos os outros nós estão me dando limite inferior acima de 10. Então, isso está me dizendo que em nenhum deles pode existir uma solução de custo 9. Então, eu nunca exploro um nó à toa nessa busca. Tá? Nunca vou explorar um nó à toa. Por outro lado, se eu pegar esse aqui, o 25, ó, pode ser que depois eu venha descobrir uma solução que custava 15. E aí, se eu conhecesse ela antes, eu não teria nem explorado esse cara. Então, a busca em largura, best bound, ela tem essa vantagem. Eu não exploro nós à toa. Porém, ela pode gerar uma árvore em que eu vou ficando com muito nó aberto. Tá? Então, eu explorei, vamos supor, 10, aí descobri um limite, sei lá, 16 e 17. Aí agora eu vou ter que voltar e explorar esse cara, porque ele é o novo menor limite. Né? Então, eu vou ficando com muitos nós abertos. É uma busca que consome muita memória. Muita memória. Tá? Eu posso ter da ordem de 2 elevado a n nós abertos, número exponencial de nós abertos. Geralmente ela vai ser mais rápida. Geralmente ela vai ter performance bem mais rápida do que a busca em profundidade. Só que ela vai gastar. Ela pode acabar gastando muita memória. Então, esses são os tipos de busca mais comum. E aí tem as estratégias híbridas, em que eu vou tentar fazer em alguns momentos largura, em alguns momentos profundidade, e etc. Outra escolha que nós temos que fazer também é na hora da ramificação. Né? Qual variável eu vou escolher para ramificar, porque isso também pode influenciar. É o que nós chamamos de variável de branching. Então, vamos supor que eu resolvi o meu S e obtive lá uma solução fracionária. Vamos supor, x1 igual a meio e x2 igual a meio também. Né? Então, na hora de criar o meu S1 e o meu S2, eu posso fazer x1 menor ou igual a 0, x1 maior ou igual a 1. Ou eu poderia dividir usando o meu x2, fazendo x2 menor ou igual a 0 ou x2 maior ou igual a 1. Tá? E isso impacta na busca. Dependendo de qual variável eu escolher, isso vai impactar na minha busca. Né? Pode ser que se eu fizer desse jeito aqui, eu obtenha um limite inferior, sei lá, 20 e 25. Enquanto escolhendo x2, eu obtive um limite 10 e 15, que são limites inferiores piores. O que indica para mim que a minha busca vai terminar mais rápido se eu tivesse escolhido o x1 e o x2. Tá? Então, a escolha da variável de branching ela tem impacto na performance do algoritmo. Então, duas estratégias bem utilizadas são a estratégia da variável mais fracionária. Então, eu vou escolher a variável mais perto de 0,5, né? Ou melhor, pode ser que não seja um problema 0,1. Então, bom, a gente pode definir a fracionalidade da variável como o seu valor atual menos o seu chão. Tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui a minha variável, né? Vamos supor. Aqui está o teto dela, aqui está o chão dela. E atualmente ela tem um valor intermediário. Então, se eu quero saber a fracionalidade dela, eu vou olhar qual é a menor distância dela para uma dessas extremidades, né? Ou para o teto ou para o chão. Então, a fracionalidade dela é o mínimo entre FJ e 1 menos FJ, ou melhor, 1 menos FJ. Então, eu vou escolher a variável que tiver mais distante possível desse teto, ou a variável que estiver mais perto do meio possível, é a mais fracionária. Né? Então, a variável de branch seria aquela cujo mínimo entre a distância para o chão e a distância para o teto é o maior possível. O que essa regra está dizendo aqui é que eu vou escolher a que estiver mais perto do meio possível. Outra estratégia é chamada de strong branching. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, a gente poderia ter escolhido x1 ou x2. No strong branching, a gente desce um nível da árvore e mede o que acontece com o limite quando eu escolho cada uma das variáveis. E aí eu volto, então desço, meço para todas as variáveis, volto e escolho aquela que o limite subir mais. Então ela tenta meio que prever o que vai acontecer quando eu escolher determinadas variáveis. Então, se eu tenho aqui o meu S, e aí eu posso ramificar de duas formas,
Vamos supor que eu estou escolhendo uma variável j e que em um desses lados, vou chamar assim o limite inferior de um lado de z1 e o limite inferior de um lado de z2, quando eu escolher a variável j. Então eu vou escolher, aí eu vou olhar qual foi o pior lado dessa variável e vou escolher a variável que tiver o melhor pior lado. Né? Ou seja, aquela que o pior caso é o melhor possível, aquela que o pior limite subiu o máximo possível. Tipicamente essa estratégia resulta em árvores bem mais rasas. Eu acabo explorando menos nós na busca como um todo. Então o que eu recomendo é que no desenvolvimento do trabalho, por exemplo, vocês deem uma olhada no manual do Solver, porque o Solver, Seplex, Grob, quando você resolve problemas de programação inteira, eles vão usar Branch and Bound com relaxação linear. Então vocês conseguem calibrar, vocês conseguem definir esses parâmetros. Como é que ele vai escolher a variável de branching, se é strong branching, ou se é mais fracionário, ou tem outras regras. Como é que ele vai escolher o próximo nó, se é best bound, se é profundidade. Então é legal brincar com isso daí para ganhar essa intuição de como o algoritmo Branch and Bound funciona. Então é isso. Esse é o algoritmo Branch and Bound, é a estratégia mais comum para a resolução de problemas de programação inteira. Funciona muito bem em muitos casos. Nós conseguimos determinar a solução ótima sem ter que explorar o espaço de busca todo. E nós já vimos também que quanto melhor a formulação que eu estiver usando, mais fortes os limites. Quanto mais fortes os limites, mais podas eu vou conseguir realizar e mais rápida vai ser a minha busca.